Olá, bom dia! Que alegria ter vocês conosco. Sejam bem-vindos ao Tecnopuc Experience 2025. Estamos começando agora a nossa transmissão online. A partir de agora, vamos juntos até o fim da tarde. Você vai ver aqui uma série de conteúdos exclusivos que foram preparados com muito carinho para você. Nós vamos receber pessoas muito especiais. Como eu disse, é uma programação longa, tem para todos os gostos. O Tecnopuc Experience 2025 foi preparado em 6 trilhas de conhecimento. Então, nós temos 9 palcos, quase 180 speakers aqui no Tecnopuc hoje. E essas trilhas de conhecimento também serão traduzidas aqui. Eu vou repassar com você agora a nossa programação da manhã. Vamos ao vivo até meio-dia e depois, às 2 da tarde, a gente recomeça. Mas a programação completa você pode conferir no nosso site. Agora, às 10 horas da manhã, eu começo conversando com Manuela Zibel, aqui da PUC, e Graziela Pereira, da ThoughtWords. A nossa trilha de conhecimento vai ser pessoas, vamos falar sobre o futuro do trabalho. E logo mais, às 11 horas, a gente fala sobre ciência ao mercado, como transformar ciência em negócios, com o Rafael Ribeiro Madic, da R2 Pharma, e com o professor Altigra Soares, que está vindo lá do Amazonas para abrilhantar o nosso evento. Então, vamos começar o nosso papo. Gurias, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindas. Eu vou conversar agora com a Manuela Zibel de Oliveira, que é professora da PUC, é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela URGS, possui muita experiência como orientadora profissional, consultora de carreira e atualmente atua como professora do programa de pós-graduação em psicologia da PUC e coordena o grupo de estudos em desenvolvimento de carreira. Seja muito bem-vinda. Também estou recebendo a Graziela Pereira, que é Head de People Américas da ThoughtWords. Ela é doutoranda e mestre em Ciências da Computação aqui pela PUC, líder de pessoas, então, como eu falei, da ThoughtWords, essa consultoria global em tecnologia. Tem mais de 25 anos de carreira, possui experiências como empreendedora, professora, desenvolvedora de software, gerente de projetos, business partners de talentos e é reconhecida por seu papel no apoio ao crescimento de negócios e de pessoas. Seja muito bem-vinda também. Obrigada. Bom, então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o futuro do trabalho, né? É a pergunta de $1 milhão para muitas pessoas. A gente está vivendo um mundo com muitas transformações que se traduzem também no mundo do trabalho. Então eu queria começar te perguntando, Manuela, qual é o segredo para que hoje as pessoas possam se manter atraentes para o mercado, né? Possam se manter ali na ativa, atualizadas, para estar assim preparadas para as vagas que aparecerem, para as oportunidades e para ficarem felizes com seus trabalhos, né? Bom dia. Bom dia. Pergunta de $1 milhão mesmo, né? É super difícil falar sobre o futuro do trabalho a partir da perspectiva que a gente tem hoje. Mais cedo a gente conversava sobre isso. O que eu diria para as pessoas, né? Ficarem antenadas para quais são os problemas que a gente enfrenta hoje, né? Com muita frequência, as pais principalmente, mas pessoas me perguntam qual é a profissão do futuro, o que eu preciso fazer para me preparar para o mundo do trabalho no futuro. E com o tempo eu venho entendendo que a melhor resposta para essa pergunta é: a gente precisa conhecer quais são os problemas, né, que a gente tem, porque eles vão ser problemas que vão durar aí por algum tempo. Então, a minha sugestão sempre é se preocupar em identificar quais são as dificuldades que a gente tem e quais são as competências que a gente precisa para resolver essas dificuldades. Para dar um exemplo, né, sempre que o Fórum Econômico Mundial se reúne, eles fazem um relatório do futuro do trabalho. E nesse relatório se aponta quais são as profissões e quais são as competências que estão em mais alta demanda pelos próximos 5 anos. E eu gosto de usar esse exemplo porque, volta e meia, as profissões do futuro são profissões que a gente não esperaria. Por exemplo, logo depois da pandemia, algumas profissões que tiveram muito crescimento foram motorista, porque a gente teve uma crise muito grande de supply chain, né? Então, os produtos não chegavam em todos os lugares por causa da pandemia. E uma outra profissão que cresceu muito foi a profissão de coveiro. E aí, obviamente, quando alguém me pergunta qual é a profissão do futuro, se eu disser coveiro, a pessoa vai dar uma desanimada, vai se preocupar. Por isso que eu digo, né, olha qual é o problema. Se eu entendo que o problema é supply chain, eu posso ser motorista, mas eu posso ser várias outras coisas nessa cadeia de suprimentos. Né? Se eu entendo que o problema é onde eu vou colocar, o que eu vou fazer com as pessoas que morreram, eu também posso encontrar diferentes soluções que não sejam ser coveiro.
Então, a minha sugestão, né, quando falo de futuro de trabalho é essa, olhar para quais são os problemas atuais, porque eles vão persistir, pensar em quais são as competências que a gente precisa para resolver esses problemas e entender que eles são cada vez mais complexos. Então, não é uma profissão que vai resolver um problema, não é um profissional sozinho que vai resolver um problema, é a gente poder se articular para dar soluções diversas, né? Tem que estar atento, tem né? que estar atento, tem que estar atento. E não ser ansioso, né? Porque vai que a profissão que você queira nem exista ainda, então... Muito provavelmente. Exatamente. Quem é mais jovem e está escutando a gente, fiquem seguros de que a profissão, né, que vai ocupar, provavelmente como vai ocupar não existe, e provavelmente vão haver várias trocas no decorrer da trajetória. Isso também é uma característica... Né, essa adaptabilidade é uma característica que é bem importante para quem quer, para quem está se preocupando e se preparando para o trabalho no futuro, poder mudar. Com certeza. E você falou agora há pouco, né, sobre as mudanças que aconteceram em função da pandemia. Uhum. Uma coisa que mudou bastante foram os formatos de trabalho, né? Uhum. Antes da pandemia, a gente falava em trabalho remoto e quem falava nisso era extremamente disruptivo. Uhum. E depois a gente precisou trabalhar remotamente e essa realidade passou a ser adotada por muitas empresas depois, né, que a pandemia passou, graças a Deus. A Graziella vai estar presente aqui no Tecnopuc, gente, daqui a pouco, num painel sobre modelos híbridos de trabalho, equilíbrio entre presença e flexibilidade. Nós vimos conversando agora há pouquinho, antes de entrar no ar, tu estava me contando que hoje a realidade da ThoughtWorks, essa empresa super importante para o mundo e que faz parte da nossa comunidade do Tecnopuc, e nós ficamos muito orgulhosos disso, é uma realidade de trabalho remoto. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência, né? Eu sei que o pessoal da tecnologia gosta muito de trabalhar remotamente, né? Mas como que foi esse processo? Como que foram essas escolhas? E como essa questão de confiar no profissional, ele não tendo esse controle ali presencial todo dia? Bom dia. Bom dia. Excelente pergunta. Trazendo um pouco de contexto, então, antes da pandemia, na ThoughtWorks, a gente já tinha um formato híbrido. Então, as nossas colaboradoras, elas tinham a possibilidade de trabalhar alguns dias de casa e outros da empresa. Isso nos trouxe vários aprendizados, né, que foram muito úteis no momento da pandemia, em que a gente ficou 100% remoto. Né? Os nossos escritórios ficaram fechados, assim como outras empresas. Então, as pessoas passaram a trabalhar de casa. Então, aquelas práticas que a gente tinha, né, antes, que a gente exercitava sem ter, né, ideia do que viria, foram muito úteis, assim. Então, práticas como trabalhar de forma assíncrona, de ter, né, usar técnicas de comunicação, né, para, enfim, as pessoas estão em diferentes lugares, então quando eu chego eu preciso dizer, olha, estou disponível para o meu time, né, podem contar comigo, já estou aqui. Então tem coisas que acontecem nesse trabalho remoto que é diferente de quando a gente está no presencial. Então, se a gente está no presencial, chegamos, a gente está, né, no mesmo ambiente, a gente reconhece isso. Então, essas práticas que a gente usou antes foram muito úteis nesse momento da pandemia. Depois da pandemia, a gente foi para um formato de trabalho 100% remoto, então a gente seguiu, né, com o que a gente foi desenvolvendo ali no momento da pandemia. Hoje a gente ainda tem as nossas instalações físicas, as pessoas podem acessar os nossos escritórios e outras soluções que a gente tem, mas hoje a gente contrata, né, em todo o país. Então, claro. Para vocês terem ideia, hoje no Brasil a gente tem presença, então hoje a gente tem pessoas, ThoughtWorkers, que a gente chama, né, em mais de 250 cidades e 23 estados. E aí, a segunda parte da tua pergunta, como que a gente, né, garante o engajamento, como que a gente se conecta e fortalece, sem dúvida passa muito pela comunicação. Né? A gente aprendeu que a gente precisa ter uma comunicação muito nítida. A gente, às vezes, né, o óbvio precisa ser dito, né, quando a gente está trabalhando em um processo remoto, num ambiente remoto. A gente precisa garantir que a gente está setando o que a gente espera das pessoas. Né? Uma coisa que a gente estava conversando antes,
né? Quando a gente está em um ambiente presencial, a gente tem uma leitura do ambiente, né? Então, a gente sabe como as pessoas se comportam, a gente sabe questão de postura, né? Quando a gente está no remoto, a gente perde algumas leituras, né? Porque a gente está em casa, né? Às vezes a gente está usando um fundo, né? Até dependendo da solução que a gente está usando para se conectar. Então, tem coisas que a gente precisa falar. Às vezes a gente tem que dizer, olha, precisa abrir a câmera, né? Precisa ter como é que a gente faz para ter uma postura profissional e tal? Então, tem coisas que são óbvias, mas que no remoto a gente precisa dizer porque falta essa leitura de ambiente que o presencial nos proporciona, claro. Né? Essa postura que tu comentou, ela gera confiança, né? E confiança Sim. a gente conquista. Uhum. E eu acho que isso também vem muito ao encontro do assunto que a Manuela vai abordar no painel dela, que é marca pessoal. Uhum. Então, como que a gente pode, né? Que cuidados que a gente pode ter para nutrir, construir essa marca? Uhum. E como que isso pode nos levar mais longe? Uhum. Eu sempre gosto de pensar que para construir a marca pessoal e apresentar, eu primeiro preciso entender, né? Eu preciso entender quem eu sou, quais são as minhas capacidades, as minhas limitações, o que eu sei entregar, o que eu não sei entregar. E a partir daí, a partir de entender, eu posso comunicar um pouco melhor, né? Então, para a gente poder pensar nesse trabalho de marca pessoal e pensando, né, que a gente hoje vive não só presencial, mas muito remoto, e muita gente, quando fala em marca pessoal, associa a internet, né? Associa a redes sociais e, curiosamente, nem ao LinkedIn, que seria a rede social. Mais profissional de todas. Exato, né? As pessoas pensam muito na presença digital. E trabalhar, o que eu gosto de falar sobre marca pessoal é que o que acontece comigo no digital tem que ser correspondente a quem eu sou no presencial. Ter esse cuidado, né, de ter uma postura que é coerente é muito importante. A gente tem dificuldade, brasileiros de maneira geral, mulheres mais do que homens, a gente tem dificuldade de comunicar os nossos êxitos na medida adequada. Né? Marca pessoal também é sobre isso, né? Sobre eu entender o que eu estou entregando e poder comentar sobre o que eu estou entregando sem ser a galinha que choca um ovo e faz muito barulho ou o pato que choca o ovo maior e não faz quase barulho nenhum. É saber a medida do que a gente comunica. Né? Passa também por eu ter e cultivar uma boa rede de relacionamento. Então, ter pessoas na minha rede de quem eu vou lembrar, não só quando eu preciso de um favor, mas de quem eu vou lembrar quando aconteceu uma coisa legal, eu conheci alguém interessante, eu escutei uma notícia que é importante, que pode ser legal para aquela pessoa. Poder cultivar isso, né? Eu poder compartilhar um pouco das coisas que são interessantes, não só para mim, mas para essas outras pessoas. E me tornar interessante também para essas outras pessoas, porque eu sou fonte de informação, porque eu sou fonte de suporte, porque eu tenho um resultado que é mais ou menos estável, mais ou menos confiável, que as pessoas sabem, né, quando se referem a mim e para quê. Então, entendo que a marca pessoal ela vai ajudar a gente a impulsionar a carreira na medida em que ela deixa que a gente se apresente de uma forma adequada, de uma forma interessante, de uma forma consistente e confiável, né? Aquela pessoa que sai e faz um monte de postagem ou que fala um monte de resultado, de repente some. Sim. Não é exatamente essa pessoa, né? Então, eu tenho que cuidar dessa marca de um jeito que é compatível também com o meu jeito de ser na vida real. Se eu sou uma pessoa mais discreta, talvez a minha marca vá ser essa, da pessoa discreta, mas que entrega, mas que estuda, mas que faz relacionamento e sustenta esse relacionamento. Se eu sou mais espalhafatosa, minha marca pode ser isso aí também, né? Mas o importante é que a pessoa, quando me encontra, ela encontra aquilo que ela está encontrando na marca que eu divulgo. Você falou do LinkedIn, né? Você acha que ainda é um bom caminho para as pessoas que estão nos acompanhando, para quem está aqui nos assistindo dos espaços do Tecnopuc hoje no Tecnopuc Experience e está procurando uma oportunidade numa área de tecnologia, né? Ainda é um bom espaço para começar esse posicionamento, essa construção de marca, para se fazer ser visto? Que dicas você daria para quem talvez não tenha ainda muita experiência, muitas vivências, mas quer se mostrar, né, nesse mercado? Eu gosto do LinkedIn para isso, né? Quando a gente está falando de relações de trabalho, eu acho que ele é uma ferramenta super importante e que as pessoas deveriam ter e deveriam usar.
Curiosamente, quando o LinkedIn começou, pesquisadores não estavam por lá. Não era comum se dizer que não era para pesquisador. Hoje em dia, até pesquisadores estão no LinkedIn e estão compartilhando conteúdo super interessante para pesquisadores. Então, acho que ali é um lugar que a gente pode encontrar um nicho e uma voz. Claro. Eu sou pesquisadora, talvez eu não queira, né, ou não saiba compartilhar o conteúdo com a Grazi, por exemplo, mas com os meus pares, muito provavelmente, né? Se eu sou alguém que está um pouquinho aqui, um pouquinho ali, talvez eu consiga esse conteúdo que circula entre mais pessoas. Para quem está querendo começar, uma sugestão, né? De novo, autoconhecimento eu sempre acho que é o ponto de partida, mas começar a olhar pessoas que a gente admira, assim, eu quero ser como quem, né? Eu quero estar sentada em que cadeira. Então, deixa eu olhar quem está nesse lugar hoje e deixa eu ver como é que essa pessoa comunica e se é algo com o que me identifico, se é algo que eu consigo reproduzir na minha vida. Então, começar a fazer esse bench, né? Dar uma pesquisada quem são as pessoas que estão na rede e começar a incorporar algumas dessas ideias. É legal que no passado a gente não tinha isso, né? Hoje a gente tem um acesso muito mais fácil a possíveis modelos e a gente pode aprender com eles. Não copiar, porque, né, cada um é muito diferente do outro, mas aprender com esses modelos e incorporar o que eles fazem pode ser muito interessante para eu me apresentar melhor, para eu me desenvolver, para ter metas com relação à minha carreira. Que legal. E agora, Graziela, eu queria te perguntar agora do outro lado do balcão, quais são os desafios para lideranças nesse contexto todo? Tanto de identificar, de fato, potenciais, ou talvez pessoas que não tenham todas as habilidades que você espera para uma vaga, mas que possam, que essa pessoa possa aprender o que ela precisa, né? Como que você percebe, principalmente nessa realidade remota, que um líder pode chegar de forma mais efetiva aos seus liderados? De novo, a gente vai passar pela comunicação, assim, né? Sem dúvida, assim, é um aspecto muito importante, especialmente agora nesse contexto do remoto, de ter conversas que realmente precisam acontecer, né? Eu acho que a gente tem que quebrar aquele paradigma de eu vou ter uma conversa difícil, eu vou ter que dizer que isso não está funcionando, não. Né? Eu acho que, assim, quando uma liderança, ela tem uma responsabilidade importante, né? Que é setar os seus liderados para o sucesso. É isso, né? Então, como é que isso acontece? Acontece através da comunicação, né? Então, assim, ter conversas com significado, né? Olhar para aquela pessoa intencionalmente que faz parte do time dela e dizer assim, quais são as forças que essa pessoa tem, né? Como que isso se conecta com os nossos desafios de negócio? E falar para aquela pessoa assim, olha, o nosso desafio é esse. Tu tens forças que são muito importantes, então vamos usar essas forças aqui. Em compensação, tem algumas habilidades, algumas competências que tu ainda precisa desenvolver, né? E como que nós podemos fazer isso? Eu acho que, né, é trazer também a colaboração para esse ambiente. Não é dizer para a pessoa que ela precisa desenvolver aquilo sozinha, né? Então, é como nós podemos desenvolver essas habilidades que a gente entende que são importantes para o negócio e que hoje a gente vê que tu ainda não tens. E trazer ferramentas para essa pessoa, né? A outra coisa que a gente descobriu, eu acho que, assim, nesse momento do ambiente remoto, com, né, chegadas de novas gerações no mercado de trabalho, é que as pessoas aprendem, se desenvolvem de diferentes maneiras. Tem pessoas que, né, vão se desenvolver olhando vídeos, tem pessoas que vão preferir ler livros, tem outras que vão participar de eventos. Assim, existem várias possibilidades. A gente também não precisa escolher uma só, né? Mas como empresa, a gente oferecer essas diversas possibilidades, às vezes é uma conexão com uma pessoa que já tem aquela habilidade. Então, essa liderança pode identificar essa oportunidade de desenvolvimento em uma pessoa, mas conectar que aquilo é força de uma outra pessoa. Então, também promover essas conexões, né? Então, acho que são várias opções que esse líder hoje tem, mas a mensagem, eu acho, é olhar com cuidado para essa pessoa, pensar que cada indivíduo é diferente, então não existe uma receita que esse líder vai usar para todas as pessoas do time, né? Vou aplicar essa mesma regra, porque não é assim.
e entender essas individualidades, essas potências, né? E olhar para o time como se fosse praticamente um quebra-cabeça, que são peças completamente diferentes, né? Mas que juntas elas formam né, uma coisa que é muito maior, assim. E às vezes até dentro do próprio time, né? Uma pessoa tem uma habilidade que precisa desenvolver na outra. Então, a liderança, acho que ela tendo essa visão panorâmica, ela consegue fazer essas conexões e dizer, olha, quem sabe conversa com tal pessoa, ou promover essa conexão e dizer, olha, nessa iniciativa vocês vão trabalhar juntos, porque de alguma maneira elas vão se complementar e vão se desenvolver, né? Claro. E agora, Manuela, eu queria falar um pouquinho contigo sobre capacitação, né? Nós estamos numa universidade, o Parque Científico e Tecnológico da PUC. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre a importância das pessoas buscarem o conhecimento de uma forma séria, realmente, né? Para estar preparado para o mercado, né? Como que... hoje são muitas possibilidades, né? A internet está aí com tutorial de tudo, com vídeo de tudo, mas quando que realmente a pessoa precisa... É importante, de fato, não é? Estar preparado academicamente, buscar centros de conhecimento como uma universidade como a PUC para se preparar para o mercado de trabalho. A gente pode pensar de várias formas, né, na importância. A primeira coisa que me ocorreu quando tu estava falando é sempre a gente vai precisar estudar, porque o problema que a gente vai encarar, ele está mudando o tempo inteiro, né? Antes a gente falava, para a gente poder ter um futuro promissor no trabalho, precisa estar atento aos problemas e se preparar para esses problemas. Então, essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né? A gente precisa estudar para a gente poder entender os problemas e poder resolver os problemas. Mas acho que estar numa instituição de ensino superior, principalmente, né, no nível de graduação, mas também especialização, mestrado, doutorado, não é só sobre o conhecimento que a gente vai adquirir, né? O conhecimento técnico é muito mais do que o conhecimento técnico, o conhecimento não técnico que a gente adquire aqui. Porque tem opções de estudo unicamente online, por exemplo, que vão ensinar o conhecimento técnico, mas não vão dar a oportunidade, por exemplo, de duas pessoas muito diferentes trabalharem juntas e desenvolverem competências, que é o exemplo que a Grazi estava dando. Então, entendo que está na universidade e numa universidade com pesquisa, que é o caso da PUC, tem ainda uma outra vantagem, que é essa do conhecimento, não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento técnico atualizado, o conhecimento técnico aplicado a problemas, né? É uma sala de aula que se atualiza o tempo inteiro, que não vai ser um aluno que teve aula aqui num dado momento da história, não vai ter a mesma aula que um outro aluno que vai estar aqui daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, porque o conhecimento aqui dentro se atualiza muito, né? Então, na minha opinião, estudar sempre é importante. Uma das competências que figuram sempre naquela lista do futuro do trabalho do fórum é o conhecimento ao longo da vida, long life learning, né? A gente precisa disso. Eu entendo que que a educação formal não é a única forma da gente adquirir isso, mas ela é uma forma muito importante, né? Porque a gente, para construir ponte, a gente precisa conhecimento técnico específico, né? Para a gente lidar com pessoas, a gente precisa conhecimento técnico específico. Por mais que tenha aí na internet e por tudo que é lugar, muito conhecimento disponível, esse conhecimento nem sempre é aprofundado o suficiente, ele nem sempre é posto à prova o suficiente. Então, nesse sentido, as instituições de ensino acho que ainda são muito importantes. Eu não tenho dúvida de que o ensino vai mudar. Não sei se a gente vai, por muitos anos, ter a universidade exatamente como ela é. Ela já vem mudando, né? A pandemia nos trouxe lições super importantes de que não precisa ser tudo síncrono, não precisa ser tudo presencial, não precisa ser tudo tradicional. A gente tem muitas outras formas, mas acho que ainda demora um pouco para mudar tanto assim o ensino, né? Acho que a gente ainda por alguns anos vai ter a universidade com esse papel que ela tem, super importante. Mas apesar disso, né, complementarmente a isso, a gente tem outras oportunidades de educação surgindo e elas também são muito importantes. E são muito importantes também porque elas acessam outros públicos que talvez não possam ou não queiram ou não consigam estar aqui dentro. Claro, que legal. Fala um pouquinho pra gente
Graziela, o que te levou... Tu tá fazendo doutorado, né? Tava comentando com a gente agora. Foi isso que te levou a buscar fazer doutorado, a te manter sempre ligada à academia? Porque às vezes a gente tem essa noção, né? Vou me manter sempre atualizado tecnicamente, mas a questão mais acadêmica, teórica, eu vou deixar de lado, não preciso disso, né? Fala um pouquinho da tua experiência pra gente, por favor. Eu acho que é algo que aconteceu, que eu descobri, eu acho, durante o meu mestrado, assim, né, da potência que é a gente ter essa conexão, né, do mundo corporativo com a academia, assim. Né? Na academia a gente tem um embasamento teórico que é fantástico. Com as pesquisas a gente descobre coisas que vão chegar, às vezes, no mundo corporativo no futuro, 3, 5 anos, às vezes, sim, né? E quando a gente está na academia, a gente está olhando para isso, assim, a gente consegue ver coisas que talvez no futuro vão ser tendências, né? A gente está lá na fonte, assim, né? E aí, fazer essa conexão da academia com o mundo corporativo é extremamente poderoso, assim, né? Então, acho que é uma experiência que eu tive no meu mestrado e que eu vi isso acontecer. E aí, quando surgiu a oportunidade do doutorado, era ter mais disso, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa combinação, né? Nem o corporativo ficar sozinho, nem a academia. E eu acho que esse ecossistema, a gente estava conversando antes também, né? Esse ecossistema que a gente tem aqui, né? Tecnopuc e a PUC junto promove isso, sabe? Eu acho que hoje, inclusive, é um dia que a gente consegue ver isso acontecendo, claro, né? Que é academia e corporativo, né? Aqui, assim. Então, acho que é isso que me inspirou e que me fez... né, me motivou para voltar de novo, então, para a academia e fazer o doutorado agora. Que legal. Um baita relato, né, pro pessoal que está nos assistindo. Agora, a gente não pode falar sobre o futuro do trabalho sem falar sobre bem-estar. Eu acho que é o que as futuras gerações estão priorizando. Eu acho que é o que as empresas estão buscando, né, nos seus funcionários de diversas formas. Como que a gente equilibra a atividade profissional, o ter que trabalhar, com o bem-estar? O que vem primeiro? Né? E quando eu trabalho numa empresa, para quem está nos assistindo, que talvez não priorize isso, como eu posso priorizar o meu bem-estar, tendo que trabalhar, tendo que talvez me submeter a situações que não sejam as mais adequadas, digamos assim, né? O que tu tem para dizer para essas pessoas? Nossa, tema sensível, né? Bem-estar, ele é fundamental. A gente tem muita pesquisa já sobre isso, né? Mostrando que as pessoas com maiores níveis de bem-estar são pessoas que produzem mais, são pessoas que são mais longevas nas organizações. Então, a gente não tem nenhuma pesquisa que eu conheça que diga o contrário. Claro. Né? É muito importante a gente buscar esse equilíbrio. Agora a gente tem normas externas impostas que vão forçar nessa direção, né? A NR1 acho que vai estar puxando a orelha de quem não está se preocupando com o bem-estar das pessoas. Eu trabalho com uma teoria, e aí vou ter que falar um pouco de teoria, né? Professora pesquisadora, não tinha como não. Claro. Que chama de teoria, ela é bem fácil de entender, chama teoria de recursos e demandas de trabalho. E ela vai dizer basicamente que todo trabalho e toda pessoa conta com alguns recursos organizacionais para fazer o seu trabalho e resolver as demandas que a organização tem. Por que eu disse toda pessoa? Porque a pessoa também tem os seus recursos pessoais. Educação, por exemplo, é um deles, claro, né? Características de personalidade, jeitos de fazer as coisas são outro. A teoria vai dizer que quando eu tenho equilíbrio entre recursos e demandas, eu tenho maiores chances de levar a situações como o engajamento no trabalho, que é uma situação super saudável, em que as pessoas são muito produtivas, muito identificadas com o que fazem, produzem bem e felizes, né? E quando tem um desequilíbrio, eu posso tanto ter um desequilíbrio de as pessoas serem muito pouco desafiadas e levar a uma situação que chama boredom, ou tédio no trabalho, ou ter as pessoas desafiadas em excesso e levar ao burnout, que é claro, um dos fenômenos... Exatamente, é um dos fenômenos que todo mundo quer evitar. Então, poder desenhar trabalhos que equilibrem os recursos da organização e das pessoas com o tamanho do desafio é importante.
eu preciso que as pessoas se sintam desafiadas, porque se elas não se sentem desafiadas, elas também não vão ter a oportunidade, por exemplo, de se sentirem competentes, de se sentirem se desenvolvendo. É parte da saúde ter desafio, né? Mas eu preciso que esse desafio seja equilibrado. Então, antes a Grazi falava da importância da liderança estar atenta para os seus colaboradores. A liderança atenta para os seus colaboradores é a liderança que desenha o trabalho na medida certa para promover saúde. Isso é fundamental. Não tem como a gente falar de empregabilidade, né, das pessoas sem falar de saúde. Não existe alguém que seja empregável numa situação um pouco saudável, porque a pessoa vai adoecer mentalmente, a pessoa vai ter perda de produtividade, isso vai fazer com que ela seja menos empregável. Né? Então, nota como não é a empregabilidade, por exemplo, não é uma tarefa do indivíduo, é compartilhada com a organização. Né? Não tem como uma carreira ser sustentável se ela não é saudável, porque a pessoa não vai querer ficar num ambiente que a adoece, né? Então vai querer sair, vai querer se movimentar. Respondendo à segunda parte da pergunta, como é que as pessoas podem fazer se as suas organizações não fazem? Né? As pessoas podem reorganizar suas tarefas de trabalho de uma maneira um pouquinho mais autêntica, né? Então, reconhecer o que me demanda, né? O que é mais difícil para eu fazer? Qual é a hora do dia que eu estou mais disposta? Será que eu consigo reorganizar as minhas tarefas para fazer o que é mais difícil quando eu estou mais disposta e quando eu tenho menos energia, deixar coisas que são mais simples ou menos demandantes? Eu posso jogar com isso, né? Eu posso, na medida em que eu tenho um ambiente de com segurança psicológica, tentar negociar coisas, diminuir tarefa, aumentar recurso, ter mais gente trabalhando comigo, ter mais intervalos, ter uma tecnologia que eu preciso para fazer, mas eu preciso de segurança psicológica, e aí a principal responsável por isso é a liderança, né? As pessoas todas são, mas as lideranças são as principais responsáveis. Então, as pessoas da sua parte podem analisar os ambientes, pensar o que elas podem mudar, negociar mudanças quando houver espaço para isso, ou pensar em transições, né? Quando o ambiente realmente não permite, como é que eu me preparo, e aí a gente volta lá para o início da nossa conversa, como é que eu me preparo para poder ir para outro lugar. Outro caminho. Legal. E a Graziela, trazendo a experiência da Totwords, né? A gente sabe que estar em casa, né, ou trabalhar de qualquer lugar promove esse bem-estar, né? Tá ali perto da família, talvez, né? Pode passar o dia perto do cachorro, do gato. Qual o feedback que vocês receberam, né? Como é que é a experiência de vocês tendo essa realidade de trabalho? Isso é recorrente nas nossas pesquisas internas, né? Aparece muito esse tema, assim. Então, hoje as pessoas valorizam muito poder trabalhar de casa, tá? Isso é muito valorizado. Eu acho que, assim, para nós como empresa também virou uma vantagem competitiva, né? Claro. Porque no momento da entrevista as pessoas nos perguntam, mas eu posso trabalhar de casa, né? Como é que isso funciona, assim? O que as pessoas nos trazem, assim? Isso se tornou muito valioso para elas. Se a pessoa, né, ela cuida de algum familiar, que pode ser uma criança, pode ser, né, pais, enfim, se ela é uma pessoa que é cuidadora, assim, ela estar próximo, não que ela vá cuidar durante o dia, mas ela estar atenta, ela estar próximo, isso traz uma segurança para ela. Então, ela, né, trabalha com maior tranquilidade, assim, olha, eu sei o que está acontecendo porque eu estou próximo, qualquer coisa posso acessar. Uma outra coisa que aconteceu e que a gente recebeu feedbacks assim, muito bons é que, a partir da pandemia, a gente passou a contratar pessoas em qualquer cidade, por exemplo, do Brasil. Antes, a gente contratava nas 4 cidades em que a gente tinha estrutura física, Porto Alegre, São Paulo, BH e Recife. Então, a gente passou a contratar no Brasil inteiro, assim, né? Então, hoje, como eu falei, a gente tem mais de 250 cidades em que a gente tem Totworkers, assim. Então, a gente chegou em pessoas que hoje são Totworkers que antes a gente não chegaria. Algumas dessas pessoas são pessoas, por exemplo, com deficiência, que para elas irem para uma estrutura física, para um escritório, né, elas dependiam de questões que, inclusive, são providas
né, pelo governo, Claro, assim, de públicas. acessibilidade, de transporte, né? Então a gente quebrou essa barreira, né? Hoje as pessoas, a gente precisa, óbvio, garantir para elas que elas vão ter os equipamentos, né, que elas precisam para trabalhar, mas a gente hoje não tem mais essa questão do deslocamento. Então elas estão em casa, onde elas já têm, né, uma estrutura que às vezes já é adequada, né, para a questão de acessibilidade, e hoje ela consegue trabalhar de lá. Claro. Então, isso, sem dúvida, é um diferencial hoje. Isso para TOTWORKS, que tem, né, a diversidade como na marca, assim, né? Ela surgiu, trazendo a diversidade para o contexto da área de tecnologia. Foi muito disruptivo na época, né? E há 30 anos. A gente poder acessar essas pessoas ampliou ainda mais, né, o nosso grupo de diversidade e a diversidade que a gente tem hoje dentro da empresa. Assim. Então, nos fortaleceu também como empresa, além de abrir oportunidade para as pessoas. Que coisa boa, e que coisa boa ser reconhecido por isso, né? Sim, sem dúvida. Que legal. Gurias, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro videocast. Muito obrigado pela presença de vocês, foi uma conversa maravilhosa. Então falamos aí de atenção ao mercado, de diálogo, né, comunicação, de estar aberto para o conhecimento, né, nunca deixar de adquirir conhecimento, que nunca é demais, né, conhecimento nunca é demais. Eu quero, antes de encerrar, fazer um agradecimento aos nossos parceiros do Tecnopuc Experience 2025, que tornaram esse evento possível. A FINEP, financiadora de estudos e projetos, CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Cluster Games RS, Ad Jogos RS, Sebrae, Redes RS Startup, Fapergs, HPE, Banrisul, Chicken Trilhas, Zabix, AGS, Associação Gaúcha de Startups, Legacy, ABGI Brasil, Amprotec, Dobster, Senai Cimatec, a nossa hospedagem oficial na rede Master de Hotéis e a nossa mídia partner, a rádio Band News. É muita gente, coisa boa, né? Que aumente pro ano que vem. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Fiquem com a gente está de volta ao vivo daqui a pouquinho às 11 horas com mais convidados especiais. Tecnopuc Experience 2025. O futuro está sendo construído. Vivencie ele por um dia.